E aí, galera do Tendência, meus amores, aula de biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Fila dos Artrópodes, aula 2. Amores, nós estávamos falando das características gerais dos artrópodes, já falamos inclusive da classificação desse grupo e a gente viu que existe o subfilo Hexapoda, que está a classe Insecta, o subfilo Cheliceriformes, que está a classe Aracnida, subfilo Crustácea e o subfilo Miriápodos ou Miriápodes, que estão nada mais nada menos do que a lacraia e o piolho de cobra, que é a classe Diplópode e o piolho de cobra, e a classe Quilópode, a lacraia, tá? E temos também o Pontinho aqui querendo participar da aula, e para não dizer que ele não participou, ele está aqui, ó. Vem cá, meu amor. Ui, ui, ui. Olha quem tá aqui. Ele quer falar que vocês têm que estudar biologia, que tem que estudar os insetinhos, as aranhinhas, os carrapatinhos. Ele é meu carrapatinho, ele é. Tem carrapato aqui nele? Carrapato é um aracnídeo. A pulga é um inseto. Então, dito isso, a gente já tinha falado, depois dessa introdução e revisão, a gente falou um pouco desses animais, né? E aí, na sequência, existe esse quadro comparativo. E sem mentira nenhuma, esse quadro comparativo pode te causar alguns problemas se tiver dificuldade aí em alguns detalhes, tá? Pode ser questão certa de vestibular, de Enem, então, principalmente porque vamos pensar assim, ó, um dos principais vetores de doenças, né, sazonais, doenças aí que são epidemias em algumas regiões, como a dengue, são insetos, então são desse grupo. Então pode se pedir bastante coisa sobre isso, então fiquem atentos. Aqui ele tá falando, de maneira geral, observa, a gente viu que o crustáceo é subfilo. Inseto é classe, aracnídeo é classe, quilópode, diplópode é classe. Perfeito. Tem que ter esse entendimento da classificação, mas eles podem ser apresentados simplesmente assim, crustáceo, inseto e tudo mais. Agora, o que a gente vai ver? Bom, o habitat. Basicamente, o que é aquático aqui é o nosso amigo crustáceo, por mais que a gente saiba que existam larvas de insetos que são aquáticos, tipo do próprio mosquito, né? O mosquito da dengue, a gente tem que cuidar da água, mas é a fase larval. E o desenvolvimento, direto ou indireto, a gente sabe que são os que passam por larval ou não, e a gente inclusive vai ver que principalmente nos insetos tem uma diferença entre a classificação dos diretos e indiretos, tem um nomezinho. Se sofre metamorfose, que é indireto, é o desenvolvimento são holometábulos, hemimetábulos, meia metamorfoses, ou ametábulos, sem metamorfose, então a gente vai ver sobre isso. Os quilópodes e diplópodes sempre são diretos, e os três primeiros vão poder variar. Agora, gente, divisão do corpo. A gente fez esse desenho lá no segundo ano, que é o que? Se existe, eles são uma das classificações dos artrópodes, desculpa, uma das características é o fato de serem animais metamerizados. Só que tem um detalhe, aqui tá dizendo, não vou nem escrever, só vou desenhar. O inseto vai ser cabeça, tórax e abdômen. E eu sempre desenho para ti, e tu és aluno da DAI, tu sabe perfeitamente que quando ela desenha uma formiga, ela faz isso daqui. Não, ela não faz desse jeito, é bem mais bonitinho. Mas se tu vai desenhar uma formiguinha, tu pode desenhar 3 bolinhas, 3 bolotinhas. E é verdade, porque é a cabeça, tórax e abdômen. As patinhas articuladas, elas saem o quê? Do tórax, ok? Outro detalhe, o que diz ali, ó, crustáceo, cefalotórax e abdômen. É mais difícil desenhar e tu pensa assim, não, Nalia, mas o siri, quando eu penso uma coisa só. Só que se tu vira ele, tu vai enxergar, né? Olha que legal, meu coisa fazendo barulho, epa! Deixa assim. Ah, vamos ignorar esse barulhinho, né? Que tá chegando mensagem. Porque eu teria que fechar tudo aqui. Aí, mas vamos pensar, não seria difícil ver essa fragmentação entre cefalotórax e abdômen. Só que se tu pensa num camarão, sim, a Analia vai tentar desenhar um camarão. Ai, que bonito. Aquela bundinha que a gente come a milanesa, ela sim vai ser o cefalotórax. Desculpa, vai ser o abdômen. Me desestabilizou. E ali de onde saem aquelas patas e de onde tem as antenas, né?
é o cefalotórax, que é que quando a gente vai, desculpem as pessoas que são vegetarianas, mas quando a gente vai pegar um camarão inteiro para comer, coitadinho do camarão, e aí a gente deixa aquelas partes de fora, fica um negócio gigantesco ocupando um espaço, né? Tem gente que come com tudo. E existe os aracnídeos que vão ter cefalotórax e abdômen. Se eu for desenhar um aracnídeo, uma aranha é muito... Não, Analia, desenha direito. Vamos desenhar direitinho, né? Pelo amor de Deus. Se tu vai desenhar... Mudou muito, né? Se tu vai desenhar uma aranha, assim que nem eu, é muito fácil. É só tu desenhar as duas bolotas aquelas, né? Que é o abdômen e o cefalotórax também, ali com as quelíceras. E se a gente for ver tanto uma lacraia quanto um piolho de cobra, a gente vai ver que o corpinho dela é todo segmentado, tanto da lacraia, tanto do piolho de cobra quanto da lacraia. Tem aqui até nesse quadro dizendo que eles têm a divisão do corpo, cabeça e tronco, cabeça, tórax e abdômen. Mas eu posso dizer de maneira corretíssima que é o corpo todo segmentado, todo metamerizado, e inclusive eles são até confundidos com os anelídeos. Número de patas. Isso se pergunta, é incrível. Os insetos, gente, não só em gincana do Tendência, que o teu professor, um professor não soube dizer quantas patas tinha uma aranha, mas os insetos sempre têm 3 pares, 6 patinhas. Os aracnídeos, sempre todos eles, desde o ácaro, que é aquele microscópio, desde a sarna, desde do carrapato, se tu for, o cravo que tá aí, o pontinho preto, se tu olhar no microscópio, tu vai contar 8 patas, 4 pares. Os crustáceos têm uma variação, mas normalmente são 10. E nos quilópodes e diplópodes são múltiplas patas, mas tu tens que saber isso, que no diplópode, cada anelzinho desses tem 4 patas, 2 pares, por isso diplópodes, 2 pares de pata. E na lacraia, em cada segmento tem um par, 2 patas, um par. Isso se pergunta, é real, é sério, não é brincadeira, tá? São detalhes que se perguntam. Em relação às antenas, os insetos têm sempre um par de antenas. Desenhei, são órgãos sensoriais super importantes. As borboletas sentem odor, né? É um sistema de olfato que elas têm. Se tu for ver a barata, se ela tá paradinha, ela tá ali, ó, é super grande as antenas de uma barata. E é fundamental, por exemplo, já percebeu que quando vai chover, um monte, tá um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, começa a entrar um monte de bichos dentro da tua casa, aquilo ali, insetos, aquilo ali, eles têm a previsão direto lá do Puchalski de chuva, rapidamente cai uma tempestade, e é uma maneira que eles, através dos seus órgãos sensoriais, como as antenas, eles conseguem, entre outras coisas, dependendo da espécie, prever o tempo e conseguir se proteger, claro que é pela umidade do ar, etc e tal, né? Também se comunicam com os ETs, se vocês não sabem. E detalhe, quando se diz que é um par, a gente chama de díceros, é importante saber isso, né? Assim como ali antes também, hexapode, 6 pés, octópodes, 8 pés. Hexápodes aqui, né? Aqui é díceros, 2 pares, os crustáceos são chamados de tetráceros, né? 2 pares são 4 tetráceros. Amores, importante, os crustáceos utilizam as antenas para excreção. 2 antenas, um par pelo menos é utilizado para excreção. Por isso que existe aquilo, comer a cabeça do camarão, tá comendo cocô. Na verdade, está muito próximo ali do intestino na cabeça, só que lembra, o cocô do camarão vai ser muito parecido com tudo que tem nos tecidos. Se esse camarão ele foi pescado em uma região poluída, não é porque tu vai comer o cocô dele que vai estar poluído. Todos os seus tecidos, toda a sua carne vai estar com contaminantes de origem. O problema do camarão não é o próprio cocô, é ele ter nos seus tecidos dejetos humanos, porque vivia num lugar contaminado com esgoto humano, que a gente sabe que isso é uma prática comum, esgoto humano no mesmo mar que se pesca, né?
Aracnídeo são áceros. Ácero significa sem antenas. Ana Lia, mas o que foi isso que tu desenhou? Eu desenhei as quelíceras. O escorpião tem quelíceras, o ácaro tem quelíceras, as aranhas têm quelíceras. Muitas vezes as quelíceras são importantes para inocular veneno, para produzir teia, uma série de coisas. Não são todos que têm teia, né? Todos os aracnídeos, todas as aranhas, nem são todos. Os quilópodes, um par, e os diplópodes, um par. O dos diplópodes, que é o piolho de cobra, aqui, ó, é um par bem pequitinho que a gente mal enxerga. Já da lacraia tem um par bem visível, tá? Assim como os insetos. Opa, voltei demais. Respiração, vamos ver isso agora no futuro, nas próximas aulas. E os exemplos, né? Barata, pulga dos insetos, caranguejo, camarão dos crustáceos, aranha, carrapatos, escorpiões, quilópodes, centopeias e lacraias, diplópodes, emboá, piolho de cobra. Sem falar, né, que imagina, os insetos têm a maior variedade de espécies, é o grupo de animais que tem maior diversidade, ou seja, maior número de espécies, então teria aí milhares de animais pra gente falar. E aí a gente entra na anatomia e fisiologia, que eu vou deixar para outro vídeo, então tu fica atento aí, não desliga.